Fala galera, então hoje vamos falar sobre a teoria da dependência, também conhecida de outra maneira como dependentismo. O conjunto dessas ideias é bem abrangente. O que nós vamos ver aqui é apenas uma ramificação desse conjunto de ideias que nós chamamos de teoria da dependência, especificamente na figura de um autor que nós veremos aqui no contexto. Mas do que isso trata? A teoria da dependência está localizada no contexto da ditadura militar brasileira. Portanto, são sociólogos ligados a essa fase da ditadura militar que estão no contexto global de Guerra Fria, que irão formalizar, que irão formular o que nós chamamos de teoria da dependência. Qual é a preocupação principal desses caras? A preocupação deles é inserir o Brasil no contexto da globalização. Um mundo que passa de um mundo bipolar para se tornar um mundo multipolarizado, mas que tem duas divisões bem limitadas: o mundo dos países desenvolvidos e o mundo dos países subdesenvolvidos. O que esses teóricos vão dizer é que essas palavras, de alguma forma, na verdade mascaram uma realidade, que não existem desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eles vão até trocar nomenclatura para poder explicar melhor. Então a principal preocupação desses caras é com a posição que o país tem em relação ao contexto mundial. E aí eles vão fazer essa discussão não só para o país, também vão falar sobre outros países. A teoria dependentista não fala somente do nosso país, ela fala de todos os países que seriam dependentes em relação aos países que não seriam dependentes. Vamos falar sobre isso direitinho. A nomenclatura principal que eles vão usar é a ideia de países periféricos e de países centrais. Países periféricos seriam países que orbitam países centrais. Os países periféricos seriam os países que alimentariam os países centrais. O principal eixo da teoria dependentista, eu posso voltar aqui para te explicar, é que, na verdade, não existem países em subdesenvolvimento que estão relacionados a países em desenvolvimento. Porque se eu pensar que existem países em subdesenvolvimento, o caso do Brasil em específico, eu tenho que dizer que o país está abaixo do nível de desenvolvimento e a culpa que eu penso nesse processo é justamente do país, a culpa é interna. O Brasil não está preparado para poder ser um país desenvolvido. A culpa é do país, que não tem uma organização interna, institucional, política e por isso não consegue melhorar economicamente. Então os países subdesenvolvidos são países que por questões locais, internas, não conseguem alcançar um patamar de desenvolvimento, não é isso? Em outro patamar. Mas a questão é que, segundo a teoria da dependência, o que rola, na verdade, é uma estrutura de ligação, de dependência entre os países. Os países subdesenvolvidos seriam, na real, países periféricos, que orbitariam países centrais e que não estariam assim por culpa sua, e sim por uma questão de organização global. O mercado seria organizado dessa forma. Então, os países periféricos obedeceriam uma norma que alimentaria, que beneficiaria os países centrais, porque seria do interesse dos países centrais que houvesse países na condição dos países periféricos. Sacou a ideia? Então, para eles, eu preciso de um mercado periférico e para isso existem países periféricos. Então, a nossa condição de subdesenvolvido junto com outros países no mundo, segundo esses teóricos, seria na verdade uma condição pré-determinada pelo mercado para alimentar os países centrais, porque sem países periféricos não haveria países centrais, sacou? Então, se trata na verdade de uma questão de fornecimento de produtos de origem de matéria-prima, ou seja, commodities, como o Brasil é. Países que fornecem esses elementos primários venderiam para países em situações de industrialização mais avançada, que transformariam esses produtos em produtos mais refinados, com valor agregado maior, e revenderiam para os mesmos países periféricos. Por que isso é importante? Porque isso aqui é uma das formas desses caras, na verdade, sinalizarem como essa ideia deles é real. Porque eles percebem uma alta taxa de transação de mercado. O que é isso? Uma alta taxa de importação e exportação presente nos países periféricos para com os países centrais, nos quais os principais beneficiados são os países centrais. Essa é a constatação econômica desses caras para poder afirmar que a sua teoria tem validade. Eles percebem um fluxo constante de mercado no qual os países centrais são mais beneficiados. Então, entende que a estrutura dos países desenvolvidos precisa de países subdesenvolvidos, ou seja, países centrais necessitam de países periféricos, segundo a teoria da dependência. E não estaremos na condição de subdesenvolvimento somente por razões internas. Estaremos assim porque é uma construção da lógica nova do mercado internacional. Eu era muito amigo do Frank, apesar de que nós brigamos infinitamente. O Frank tinha uma influência trotskista muito forte, eu nunca tive nada disso. Nós estávamos discutindo o desenvolvimento do capitalismo. Na verdade, o tema era esse. No limite, o Frank
uma certa altura, ele achava que o que estava havendo era o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Ou seja, que nunca seria possível passar de situação de subdesenvolvimento para desenvolvimento, a não ser como a Revolução Socialista. E eu dizia o contrário, olha, nós estamos numa situação de dependência, mas nós estamos mudando de posição, é possível mudar de posição. Pode haver desenvolvimento capitalista na periferia. Bom, então, a nossa briga real era essa. Só pode haver desenvolvimento das forças produtivas se houver socialismo. Eu digo, olha, a gente pode querer o socialismo por outras razões, por causa da igualdade, outros valores, mas não por causa do crescimento da economia. Porque pode haver crescimento da economia, apesar de você estar na periferia. Bem, nós vamos focar nossos estudos aqui em um autor específico, este aqui que aparece na tela, o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, FHC, nascido em 1931, no Rio de Janeiro, é um famoso sociólogo e pensador brasileiro, mas além de tudo, ele é muito mais conhecido por seu viés político, principalmente por ter sido presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos. Trata-se aqui de um autor da 3ª geração da sociologia no Brasil, que nasce, como eu te falei, em 1931, no Rio de Janeiro, que foi aluno de um cara muito importante na sociologia, que eu posso salientar aqui, que foi o Florestan Fernandes, chegou a ser estagiário direto do Florestan Fernandes. Esse cara vai perder os direitos políticos dele durante a ditadura militar, mas nesse contexto vai decidir se autoexilar no Chile. E depois de um tempo, nos anos 60, vai se tornar professor universitário na França. E nesse núcleo cultural, político e econômico também vai acabar produzindo uma obra muito importante, conhecida como Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Esse livro, escrito juntamente com o Enzo Faleto, vai mudar e vai dar forma, na verdade, ao que nós chamamos de teoria da dependência. Então ele é meio que uma conciliação de várias ideias que já rondavam a América Latina nesse momento. O que anuncia especificamente essa teoria da dependência que é comungada pelo Fernando Henrique Cardoso. Acima de tudo, trata-se de uma crítica à teoria marxista clássica. E clássica, eu estou te falando da teoria marxista mais antiga, principalmente, aquele de núcleo, e que dizia que para poder haver uma espécie de desenvolvimento econômico nesses países considerados subdesenvolvidos, necessariamente precisaria haver uma revolução socialista. Então a revolução seria o único veículo pelo qual esses países poderiam progredir economicamente, desenvolver a sua economia. Segundo os teóricos da teoria da dependência, isso não está correto. A Revolução Socialista não é o único veículo pelo qual pode-se conseguir o desenvolvimento econômico nos países subdesenvolvidos. Se houvesse a necessidade, como o próprio Fernando Henrique Cardoso diz, de fazer uma revolução, não seria apenas por causa do desenvolvimento econômico, seria por outros motivos, porque o desenvolvimento econômico seria alcançado de outros modos. Então a teoria da dependência vai afirmar, segundo a veia principalmente defendida pelo Fernando Henrique Cardoso, que existe a possibilidade de desenvolvimento sem a necessidade de uma revolução socialista, ou seja, representa nesse ponto aqui uma crítica ao sistema marxista clássico. O que esses caras vão afirmar? Que é possível esse desenvolvimento a partir da união dos países latino-americanos, ou seja, se esses países se organizarem melhor, eles conseguem sair desse buraco, desse sistema de opressão e desenvolvimento, de subdesenvolvimento, de periferia em relação aos países centrais. E aqui eu chamo a atenção para a formação dos blocos econômicos nos anos 90, como o próprio Mercosul. Percebe como ele vai andando com o tempo e hoje em dia já não é uma realidade. Mas percebe como havia a necessidade, ou havia no Brasil uma vontade de participação desse bloco, porque havia, no contexto de plano de fundo, a teoria dependentista funcionando como balizador do real objetivo do Brasil. Beleza? Então, galera, basicamente esse é o objetivo da nossa aula. Seria uma aula bem curta, só vou te explicar sobre a teoria da dependência, segundo principalmente Fernando Henrique Cardoso, esse pensador importante para a história do Brasil. Sabendo a quantidade de conteúdos que eu tenho ministrado até agora, preciso te falar que na próxima aula que a gente vai fazer é um resumo geral dessa sociologia no Brasil, os autores que influenciaram o pensamento sociológico no Brasil. Então, na próxima aula a gente vai fazer uma revisão, um apanhado geral de todos os autores, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!